Olá, bom dia. Hoje, dia 6/6, né, de 2024, quinta-feira. Um ótimo dia para a gente começar lendo a palavra do Senhor. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono e espero que você esteja disposto aí para o novo dia que o Senhor nos oferece. Eu quero ler hoje um texto de Lucas, capítulo 19, que fala sobre Jesus e Zaqueu. Vamos ver o que diz aqui. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo na sua casa, né? E aí a história continua, falando quando Jesus chegou na casa dele e teve murmuração por parte dos religiosos da época, né? Mas o que eu quero trazer aqui, nessa reflexão breve que a gente faz pela manhã, nessa devocional, desculpem, algumas lições acerca do Zaqueu. O que podemos aprender com Zaqueu aqui nesse texto? A palavra Zaqueu significa puro, justo. E Jericó é uma cidade muito rica, é uma cidade muito próspera. E também Zaqueu era um homem muito rico e muito próspero. Algumas coisas que a gente percebe em Zaqueu aqui, a primeira delas é o seguinte: para servir a Deus é necessário sacrifício, né? É necessário sacrifício. Não o sacrifício para a salvação, mas o sacrifício vivo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. Paulo fala assim, no capítulo 12, versículo 1 de Romanos, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que a gente tem que apresentar nossa vida, nosso corpo, como sacrifício vivo diante do Senhor, que é o nosso culto racional, né? Para que a gente possa experimentar assim qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem como servir a Deus sem sacrifício. É muito cômodo servir a Deus a partir de casa, né? Hoje está na moda o pessoal falar que não, eu não preciso de um templo, não preciso de igreja, não. Preciso de igreja, assim, Jesus criou a igreja, ele falou: edificarei a minha igreja. A igreja é um lugar, a reunião dos irmãos, chamada igreja, é o lugar onde você ajuda e é ajudado, onde você aprende e ensina. É um lugar onde a graça de Deus se manifesta e é uma instituição divina. Não tem como servir a Deus sozinho, né? Você tem que se sacrificar um pouquinho e ir a um templo de adoração com pessoas sinceras, com pessoas que pregam a palavra, para que você também possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Então, Zaqueu nos mostra que é necessário sacrifício. Muitas vezes também a gente quer servir a Deus sem muito comprometimento. Olha o que Zaqueu comprometeu. Ele comprometeu o corpo dele. O texto fala aqui, ó, figueira brava. Figueira brava era uma árvore que tinha galhos muito entrelaçados, em alguns casos tinha até espinhos. Mas Zaqueu sobe lá, né? Era um homem de meia idade, não era uma criança, era um homem de meia idade. A Bíblia fala assim, ó, correu adiante, porque ele tentava ver Jesus. Não conseguia porque ele era baixinho, então ele correu adiante, onde ele sabia que Jesus ia passar, subiu na figueira brava e ficou aguardando lá. Olha o esforço do Zaqueu. Quando a gente vê um homem correndo na rua, é estranho, né? Se ele não estiver fazendo Cooper, se ele não tiver fazendo a corridinha matinal dele, se for correr mesmo, é estranho, né? Porque a gente considera correr uma coisa de criança. Aí você imagina bem agora um homem barbado, de meia idade, talvez na casa dos 50, correndo para lá e para cá, passando no meio da multidão, correndo para ver Jesus. Ele não se preocupou com o mico que ia pagar, ele não se preocupou com a energia que ia gastar, ele só queria ver Jesus. E a gente precisa se esforçar para ver Jesus, a gente precisa se esforçar para estar com Jesus, né? Se você quer ser uma pessoa abençoada, faça esse esforço, porque o texto mostra aqui que Zaqueu foi muito abençoado por causa disso. Até porque Zaqueu é um dos poucos personagens, se não o único que eu vejo na Bíblia, que foi até Jesus para conhecer Jesus. Ele não foi atrás de Jesus porque estava com um problema de saúde. Via de regra, a gente busca a Deus quando está passando por algum tipo de necessidade. Mas aqui eu tinha saúde, né? Ele saiu correndo, ele subiu uma árvore, ele tinha meia idade. Então, um homem que estava bem, fisicamente falando, estava bem. Zaqueu tinha dinheiro, o texto vai falar aqui no versículo 3, versículo 2, né? Ele era rico, muito rico. Tanto é que na casa dele ele fala assim: olha, eu sou capaz de dar 4 vezes mais a alguém que se sentiu lesado por mim. Então, o dinheiro não era problema,
Às vezes a gente busca a Deus quando está sem saúde, às vezes a gente busca a Deus quando está sem dinheiro, às vezes a gente busca a Deus quando nossa casa está desarranjada, né? Mas parece que a casa dele também estava tudo em dia. Ele recebe Jesus na casa dele, ele tinha amigos, a casa estava cheia. Zaqueu não era um solitário, não era um depressivo, não era sem dinheiro, não era sem saúde, não. Estava tudo bem, ele só queria conhecer Jesus. E a Bíblia vai dizer, lá em Jeremias 29:13, vós me buscareis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Toda pessoa que investe na busca ao Senhor, recebe a revelação do Senhor de volta, né? Está escrito também em Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei, mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, se uma pessoa busca a Deus, Deus se revela para ela, né? Também, lá em João 4:23, Jesus fala que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o busquem, o adorem em Espírito e em verdade. E Deus está atrás, está em busca daqueles que o adoram desse jeito. E aqui a gente vê isso na prática, porque quando Jesus passou e viu Zaqueu com todo aquele sacrifício pendurado numa árvore para tentar ver quem era ele, Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Outra coisa que a gente vê aqui nessa expressão é que tem duas pessoas apressadas nesse texto, o Zaqueu e Jesus. A pressa do Zaqueu apressou Jesus, né? Deus tem pressa em atender aqueles que têm coração sincero na busca, sabe? Se você quer receber a bênção de Deus, meu irmão, busca Deus em sinceridade, busca Deus por Deus, não pela bênção, mas busca Deus por aquilo que Deus é e busque com o coração sincero diante dele. E você vai receber uma resposta com certeza, porque Deus tem prazer em responder às pessoas que o buscam, né? Então, chama a atenção o fato de Zaqueu buscar Jesus por buscar. Ele só queria saber quem é Jesus. Não, Jesus, eu não quero nada. Eu só quero te buscar. Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus sempre nos surpreende. Deus tem sempre mais do que aquilo que a gente pensa ou espera. Está escrito na palavra de Deus e aqui a gente vê a revelação clara disso, né? Por quê? Zaqueu só queria ver Jesus. Na árvore, ali, ele ia ver Jesus passando, Jesus passou, ó, legal. Ele ia descer e ia voltar para o trabalho dele, porque Zaqueu era um homem muito ocupado. Outra coisa que a gente precisa aprender também. Mas o que ele faz? Quando Jesus olha para Zaqueu, dá a Zaqueu mais do que Zaqueu esperava. Porque fala assim: Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ficar na sua casa. Era comum o pregador itinerante ficar na casa das pessoas. Ele não tinha uma parada fixa, ele ficava na casa de alguém. Teve um momento que Jesus ficou na casa de Marta e Maria, teve um momento que Jesus ficou na casa do Zaqueu, teve um momento que Jesus ficou na casa do Mateus. Então, sempre Jesus ficava na casa de alguém. Os pregadores itinerantes faziam isso, né? E ele falou: hoje é sua casa, Zaqueu. E aí Zaqueu sentiu, a Bíblia fala assim, ó, o recebeu com júbilo, versículo 6. Desceu rápido e recebeu com júbilo. Deus sempre vai te dar mais do que aquilo que você busca se você buscar com o coração sincero. Deus sempre vai me dar mais do que eu espero se eu buscar com o coração sincero. Se eu buscar a Deus por Deus, se eu me esforçar para buscar a Deus, se eu abrir mão da minha própria vontade para buscar a Deus, se eu fizer de Deus o meu compromisso principal, Ele vai me abençoar com certeza. E Ele vai ter pressa em fazer isso, né? Porque Zaqueu fez de Jesus o compromisso principal dele. Ele era chefe dos publicanos. Ele tinha um cargo de muito importante, ele era funcionário público do Império Romano, tomava conta de uma série de cobradores de impostos, e a Bíblia vai dizer, né, por exemplo, só para você ter uma ideia, na rua onde Jesus chama Mateus, vai ser, a história vai dizer, a tradição vai dizer que tinha pelo menos mais 220 cobradores de impostos. Jesus enxerga Mateus. Só para você ter uma ideia, só naquela rua tinha cerca de 220 cobradores de impostos. Agora você imagina bem, Zaqueu tomando conta dessa turma toda. Mais de tantos funcionários e problemas e não sei o que. Zaqueu, aqui, Zaqueu, vem cá, Zaqueu, você pode me ajudar aqui? Mas ele faz desse encontro dele com Jesus a coisa principal da vida dele. Quantas vezes a gente deixa Deus em segundo plano, né? Ah, não vou na igreja não, porque eu tô cansado. Ah, eu não vou servir a Deus não, porque... Ah, não, eu tô na escala, mas eu não vou. Ah, não, eu não vou assumir nenhum compromisso com a igreja não, porque... Ah, não, eu tô cansado, preciso descansar. Né? Ah, não, a gente tá sempre dando a desculpa para Deus. Mas a gente quer que Deus tenha pressa em abençoar a nossa vida. Vamos inverter isso? Vamos ter pressa para servir a Deus? E certamente assim a gente vai ser abençoado por Deus muito mais do que a gente espera. Por exemplo, a questão dos dízimos. O que diz lá? Se você entregar a parte do dízimo, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas, na qual haverá maior abastança. Deus está sempre nos surpreendendo. Entre você e Deus, entre eu e Deus, quem tem mais recurso é Deus.
Quem pode abençoar é Deus. A gente acha que o dinheiro que a gente dá é muito, a gente acha que o serviço que a gente dá é muito, a gente acha que tudo que a gente faz para Deus, a gente acha que é muito. Mas não é muito em outros ambientes, né? Quando a gente está numa festa, por exemplo, a gente fica a madrugada inteira, dependendo da festa. Nossa, fulano casou, vai ter uma festa a noite inteira. Você chega em casa acabado no outro dia, né? Mas se o culto demorar 15 minutos a mais, você reclama. Não é isso? Quando você vai na pizzaria, eu quero ir no chimarrão. Aí você vai comprar lá um chimarrão, você pode comer uma pizza ou então um churrasco, alguma coisa. Você deixa lá R$ 300. Mas aí dá um dízimo de 30, nossa, muito dinheiro, R$ 30 para a igreja é muito dinheiro. Sempre para Deus é mais difícil. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a gente quer ser abençoado. Não quer ser abençoado? O que está escrito? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o seu Deus de todo o teu coração, né? Com todas as tuas forças, né? Não é isso? Né? Com todo o seu coração, como é que é? Café, né? Café. Coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. É o melhor de você tem que ser dado para Deus. Zaqueu aqui nesse texto deu o melhor dele para Deus. E ele foi muito abençoado. Então, se você quer ser abençoado, se eu quero ser abençoado, dê o melhor, vamos dar o nosso melhor para Deus. Olha para a sua vida agora e percebe o seguinte. Veja quanto Deus tem sido generoso para contigo. Veja quanta coisa abençoadora que aconteceu e coisas até que você nem esperava. Veja o quanto Deus tem sido misericordioso, tem sido bondoso, tem sido gracioso. O quanto Deus tem te surpreendido com bênçãos sem medidas. Observa a sua vida aí. Quando Zaqueu recebe Jesus em casa e começa a escutar Jesus falando, Jesus nem cobrou nada dele, mas ele começa a ouvir Jesus falando e pensa assim, nossa, eu sou muito abençoado, gente. Jesus, olha só, se alguém aqui nessa multidão aqui, ou em qualquer lugar, se sentiu lesado por mim em alguma coisa, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que a pessoa alegar. Eu não quero, meu coração está tão feliz, eu estou tão pleno diante de Deus que eu quero ser bênção para a vida das pessoas. Entende? Quer ser um abençoador? Então você precisa ser abençoado. Quer ser abençoado? Busca Deus de todo o coração, assim como Zaqueu. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê uma quinta-feira abençoada, tá? Irmã Ana Machado, Tairine, Flávia, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.